meus colegas de leitura, sejam muito bem-vindos de volta ao Tábula Rasa. Aproveite que você chegou aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal para ficar recebendo as notificações. Hoje eu quero trocar aqui algumas palavras sobre algo que vai provavelmente fazer eco nos vídeos, que foi mais de um, que eu fiz sobre o Drácula de Bram Stoker. Por quê? Hoje eu vou falar deste livro aqui. Contos clássicos de vampiro, onde aqui tem contos de diversos autores, além de uma introdução que eu achei assim maravilhosa. Eu quero inclusive dar nome a quem escreveu essa introdução, Alexander M. da Silva. Esse cara ele faz um apanhado, não necessariamente cronológico, mas ele faz um apanhado dividido por temas, essa temática do vampiro. Não necessariamente do vampiro moderno, do vampiro antigo, mas da figura do vampiro. Origens, características, o porquê do sangue. Dedica um trecho só para o Drácula de Bram Stoker, já que fez tanto sucesso. E uma coisa que eu acho interessante desse tipo de figura do vampiro é que, quer queira, quer não, o ponto de partida, vamos dizer assim, desse sucesso fenomenal, dessa figura do vampiro nobre, de aspecto nobre, sugador de sangue, dominador de pessoas, esse perigo em formato de homem ambulante, ele começou a ficar mais conhecido ali no século XIX, mais ou menos, com o lançamento de Drácula, fez todo aquele sucesso, todo aquele bafafá. Mais pra cá um pouquinho, a gente teve Anne Rice, isso para falar de livros, né? Para falar de filmes, a gente tem duas referências aqui que são clássicas, que é o Nosferatu e o Drácula, que foi estrelado por Bela Lugosi, que é uma leitura do Drácula de Bram Stoker, estrelado lá pelo Bela Lugosi, que tem uma atuação bem massa e tal. E lá pra cá a gente teve, no campo dos livros, Anne Rice. No campo dos filmes, teve outros filmes que eu não vou... que levavam o nome de Drácula 2000, A Origem de Drácula, e por aí vai. E sempre ficamos muito nessa figura do Drácula, do vampiro nobre, né? Alguns deram alguma variada aí nessa figura, né? A gente tem, quer queira, quer não, Blade, a gente tem aí Crepúsculo, mais pra cá, né? Nos livros de Anne Rice, nas Crônicas Vampirescas, a gente tem uma espécie de variação ali. Todos têm esse aspecto humano e tal, mas eles dão uma variada de acordo com a posição deles na sociedade. Então não é apenas a trilogia lá que começa com Entrevista com o Vampiro, passa pelo Vampiro Lestat e acaba na Rainha dos Condenados. Existem tantos outros livros. Mas aqui eu quero me focar especificamente, quer dizer, não especificamente, eu quero diluir bastante aqui essa temática, porque antes do Bram Stoker, e um pouco depois também, mas principalmente antes, a gente teve uma série de publicações. E essa figura do vampiro enquanto figura nobre, enquanto figura rica, enquanto figura, digamos, de hierarquia superior, com poderes não apenas sobrenaturais, mas também materiais, ela não começa exatamente no Drácula. A gente tem aí autores que vêm do século XVII, do século XVIII, do século XIX, já chegando um pouquinho perto do século XX, falando de vampiros que surgem em situações misteriosas ou não dão muita origem ali dos vampiros. Então a gente vai ter autores como, por exemplo, Francis Marion, Gautier, Loring, James, Berger, que cada um deles tendo o seu vampiro com uma certa característica, alguns deles muito aproximados do vampiro de Bram Stoker, que provavelmente foi de quem ele pegou a inspiração para criar o Drácula, né? E aí vem as origens, que são as origens mais variadas possíveis. Primeiro que esse livro de contos é interessante porque ele mostra o vampiro sob diversas perspectivas. E a gente vê que não é uma figura que surgiu no Drácula. É uma figura, via de regra, anterior a ele, bem anterior. Então, para comprovar isso, a gente tem autores aqui como
Lord Byron, a gente tem o Goethe, e a gente tem inclusive Filóstrato, que é do século 2 e 3 depois de Cristo. Então, quando a gente vai pesquisar as lendas de vampiros, a gente vê muito uma coisa ali do século 11, século 12, mais ou menos. Aquela história, por exemplo, de colocar uma lápide, colocar uma cruz no enterro de uma pessoa, fazer um rito fúnebre e dizer descanse em paz. Isso não era dito à toa. Isso era dito para que a pessoa não voltasse ou o seu espírito para assombrar os vivos, né? Então existia de fato um rito de cravar uma estaca no coração do morto para que ele não voltasse. Existia essa questão de salgar a terra. Então a figura do vampiro como nós conhecemos hoje, ela é uma mistura de mitos, folclores, características culturais, ritos pagãos. Quer dizer, a coisa é muito anterior a, vamos dizer assim, a essa figura que a gente tem hoje, que é muito além de vampiros roqueiros e que brilham no sol, que isso é muito bizarro, quer queira, quer não. Então, por exemplo, por que é que o vampiro ele bebe o sangue? E eu não vou saber nomear agora as culturas ou as origens disso, mas a gente tem aí tribos indígenas que têm a característica de consumir a carne dos inimigos ou até mesmo dos seus próprios guerreiros para ganhar a força deles, receber a experiência deles. Então é mais ou menos por aí. O que o sangue significa? O sangue significa experiência, o sangue significa conhecimento, e o sangue significa vida. Então, se o sangue corre no corpo de uma pessoa, ela contém a vida. Se você suga o sangue dela, você, vampiro, suga o sangue dela, você está trazendo a vida para você. Então é como se o vampiro fosse uma espécie de viciado, um contrabandista de sangue para que ele pudesse continuar vivendo. Então, esse livro aqui, ele traz essas histórias de forma bem interessante, inclusive uma do próprio Bram Stoker, que é o hóspede do Drácula, que é um conto assim, mais ou menos, mas o interessante também é ele contar uma história aqui chamada A Vida de Apolônio de Tiana, que é uma figura dos meios esotéricos bem antiga, ali do início da era cristã e um pouco mais para trás, que ele já traz esse conhecimento dos vampiros, usando o termo vampiro e fazendo referência com as lamias, por exemplo, que são ali da mitologia grega, mais ou menos. Então a gente vê que não é uma coisa exatamente medieval, é uma história muito mais antiga. Então era isso que eu queria trazer para vocês, falar um pouco sobre essas origens míticas e literárias do vampiro, que não é apenas sobre nobres bebedores de sangue e comedores de carne crua, como era o caso supostamente do Vlad Tepes, ou pessoas que são envolvidas por espíritos malignos porque foram furadas várias vezes, como a origem dos vampiros de Anne Rice. É uma coisa que vai muito mais além, né? Então, se a gente for observar as obras de vampiros escritas ao longo do tempo, a gente vê que a origem não é exatamente o ponto, mas exatamente o clima que essa criatura causa. A origem é o de menos. Porque você vai atrás da origem de uma criatura que o estar dela, o fator presente, é justamente aquele que causa o maior impacto. Ah, mas é interessante a gente saber a origem da criatura. Não, beleza, mas então vamos olhar para as mitologias. Se você quer saber a origem de criaturas na cultura pop, busquem nas mitologias, nos folclores. É aí onde você vai achar as origens dessas criaturas míticas. Inclusive, isso vale para várias obras, inclusive para Senhor dos Anéis, Harry Potter, só para pegar alguns pops levantados recentemente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Novamente fica aqui a lembrança, inscreva-se no canal para receber vídeos, tem outras coisas chegando por aí. Deixa o like, comenta pra gente papear. Até os próximos vídeos e falou!